Olá, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui para mais um culto abençoado na sua casa, na sua vida, na sua família. Olha que bênção, né? Você poder cultuar, adorar, buscar a Deus de dentro do seu lar, de dentro da sua casa, você poder ter comunhão com Deus. Algo que há um tempo atrás era praticamente impossível, né? Há uns anos atrás era algo que não tinha como, não havia esse recurso, não é verdade? E graças a Deus, Deus tem proporcionado isso para as pessoas. Eu falava até com uma pessoa essa semana que as pessoas que moram, né, distante, as pessoas que moram em lugares ermos, que não tem muito acesso aos grandes centros urbanos, né, não tem igreja por perto, né, os vilarejos, as comunidades ribeirinhas, né? Quer dizer, hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque hoje a internet ela chega nesses lugares, né? Graças a Deus a internet ela tem esse poder de alcançar pessoas. Então a palavra de Deus pode chegar até essas pessoas, amém? Prepare seu copo com água, aqui o meu aqui, ó, já está preparado. Minha Bíblia também, são as nossas armas da fé, amém? São as nossas armas da fé, palavra de Deus, a água para ser consagrada. Eu quero realizar uma oração de início nesse momento, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Quero fazer essa oração pela sua vida, para Deus tomar a direção desse culto de hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua santa presença neste momento em oração. Venha a Ti, meu Pai, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Lhe pedir que o Senhor visite a casa, o lar dessa pessoa, meu Pai. Onde quer que ela se encontre, meu Deus, seja longe ou próximo, dentro da sua casa, da sua residência, no seu apartamento, no seu trabalho, que o Teu poder visite a todos nesse momento, Senhor. Que a Tua palavra, que essa oração chegue nesse lar, trazendo direcionamento, trazendo fé, esperança. Que tudo que for realizado nesse culto hoje, meu Pai, venha transformar a vida desse povo para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, eu profetizo a vitória na casa, no lar dessa pessoa. Que essa pessoa seja livre das doenças, do mal que tem acometido ela, que tem tirado a paz, tirado o sono dela, e que ela receba a paz. Que ela receba do Senhor, meu Pai, um milagre para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Abra aí, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que nós vamos meditar numa palavra poderosa para a sua vida nesse dia de hoje, tá certo? É muito importante que todo culto você prepare a sua água, prepare a sua Bíblia, prepare o seu ambiente de oração. Não trate o culto de qualquer forma. Não é porque você está em casa, né, no seu lar, no conforto do seu lar, né, você está à vontade. Não fique deitado, não fique jogado no sofá, na cama, não. Senta numa cadeira, né, pega a Bíblia, coloca água. Faça as coisas para Deus com amor, com empenho, com dedicação. Coloque força naquilo que você está fazendo. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo ele vai iluminar a sua vida, tá certo? Ele vai ver o seu temor e vai iluminar a sua vida. Acharam aí? Evangelho de Marcos 10, 46. Daqui a pouco eu vou consagrar a água do tratamento espiritual, tá bom? Em nome de Jesus. Conseguiram achar? Diz assim o texto, olha só. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade,
com os discípulos e uma grande multidão, quer dizer, tinha muita gente. Jesus estava saindo, eles chegaram e logo saíram. Então isso significa que ele estava passando pela cidade. Ele não ia ficar ali muito tempo. Era o trajeto do Senhor Jesus. É importante a gente entender essas coisas. Você sabe que quando a gente viaja, muitas das vezes a gente passa por dentro de cidades. Mas a gente só passa ali, a gente às vezes nem para nem para comer nada, não é verdade? Então, acredito eu que esse foi o cenário. Jesus chegou, quando ele estava saindo com os discípulos, uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Aqui está dizendo, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Olha só, o texto está dizendo que Jesus encontrou ele. Não foi ele que encontrou Jesus. Você está vendo? De repente você ouviu essa pregação muitas vezes e você nunca reparou nesses detalhes. Você nunca prestou atenção nisso. Você não prestou atenção que Jesus estava apenas passando por lá. Ele não ficou lá alguns dias. Quando Jesus ficava alguns dias na cidade de alguém, o texto falava, olha, e ficou ali alguns dias, e ficou ali algum tempo. Mas aqui diz que ele chegou e estava saindo. Quer dizer, ele estava de passagem, ele passou por lá. E ele encontrou um cego chamado Bartimeu. Jesus viu aquele cego. Jesus sabia que aquele cego estava ali. Ele estava pedindo esmola ali. Ele era cego e mendigo. Jesus encontrou ele. Jesus encontrou aquele cego. Presta atenção. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando o cego ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, tá vendo aí? Se confirma o que eu estou falando aqui. Ele estava passando por Jericó. Ele não ia ficar por lá. O cego começou a gritar. Quando ele ouviu dizer, ele começou a gritar. Mas Jesus encontrou ele. Não foi ele que encontrou Jesus. Eu acredito, presta atenção, eu acredito nisso, eu creio nisso, que Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já tinha a intenção de mudar a história daquele cego. Jesus já conhecia o problema daquele cego. Eu acredito nisso. Porque ele encontrou o cego. Mas ele não foi até o cego. Ele encontrou o cego, mas ele não foi lá fazer nada. Ele não foi fazer nada. Eu chego a me arrepiar. O cego tinha dois problemas na vida dele. Um era a miséria. Perdão. Um é a miséria, estava pedindo esmola. Ele era mendigo, morava nas ruas, não tinha casa. Não tinha uma família. Era um sem-teto. E além de viver na miséria, além de não ter casa, além de não ter uma família, ele ainda era cego. Jesus encontrou ele, mas não fez nada. Jesus tinha a intenção de passar ali por Jericó, já conhecia a história daquele cego, mas ele não fez nada. Você está vendo como é que tem muita gente que não tem paciência e não tem fé para obter o cumprimento da promessa de Deus? Jesus conhece a sua vida, Ele sabe da sua história, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe das suas intenções, Ele sabe o que você está enfrentando, mas Ele está no controle de tudo. Eu preciso confiar na palavra dEle. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Ele começou a gritar assim, pedindo para Jesus ter pena dele. Jesus tinha encontrado ele e não fez nada. Jesus estava passando por ali, conhecia a história dele e não fez nada. Não foi ao encontro dele. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca,
mas ele gritava ainda mais. Quer dizer, as pessoas começaram a tentar impedir aquele cego de chamar por Jesus. Elas tentaram isso. O diabo ele vai tentar de todas as formas. Eu não estou dizendo que essas pessoas aqui elas eram endemoniadas, não. O povo daquele tempo era um povo diferente de hoje, pessoal. Era um povo que vai incomodar o mestre, não incomoda o mestre. Né? Teve um milagre da filha de Jairo, né, que estava doente, que quando Jairo foi até Jesus, enquanto ele estava indo, a menina morreu. Aí os funcionários dele chegaram para ele e falaram assim: Senhor, não precisa incomodar mais o mestre, porque a menina já morreu. Em outras palavras, ele tem outros compromissos, é um homem ocupado. Então é coisa da cultura das pessoas, entende? Então as pessoas tentaram impedir, repreender, mandando ele calar a boca, mas ele gritava ainda mais. O diabo vai tentar impedir você de falar, de orar, de clamar, de pedir ajuda a Deus, de perseverar em oração, de continuar na fé. Ele vai tentar te parar de alguma forma. Ele vai colocar preguiça, ele vai criar situações, ele vai usar pessoas, ele vai usar coisas, ele vai fazer você se irritar com facilidade. Ele vai criar ambientes que vai tentar prejudicar a sua fé. Mas o texto diz aqui que ele gritava ainda mais, dizendo: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Então Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Quer dizer, as mesmas pessoas que tentaram impedir ele de falar, de gritar, de pedir ajuda a Jesus, foram as mesmas pessoas que disseram assim: coragem, ele vai mudar a sua vida agora. As pessoas já sabiam que Jesus ia curar aquele cego. As pessoas já tinham ideia do que Jesus ia fazer. Porque quando Jesus tomava uma decisão, tomava uma atitude, as pessoas já sabiam: vem milagre por aí. Porque por onde ele passava, ele multiplicava pães e peixes, ele ressuscitava mortos, ele curava leprosos, ele fazia coisas maravilhosas. Quando ele para de andar e diz: chame um cego, as pessoas falam: coragem. Quer dizer, depois que Jesus chama ele para mudar a história dele, é que as pessoas vão incentivar ele. Tá dando para pegar? Você está conseguindo entender? Quer dizer, é muito fácil agora as pessoas estar perto de você, acreditar em você quando tudo dá certo. Agora, quando você está na miséria, quando você está endividado, quando você está doente, quando você está no hospital, é ali que as pessoas têm que te dar coragem. É ali que as pessoas dizem: coragem, que o mestre vai mudar a sua história. É ali que as pessoas dizem: tenha fé, ore mais, busque mais, não desista, não desanima. Mas não é o contrário. Depois que a sua história muda, que as pessoas vão dizer: coragem, olha ele contigo, ele te chamou, hein? Olha, vai dar certo agora. Que as pessoas conheciam aquele cego, porque o texto aqui está mencionando até o pai dele. As pessoas, ele era conhecido, provavelmente, porque o nome dele é mencionado aqui. Jesus parou e mandou chamar ele. Jesus, a Bíblia lá em cima fala, olha só, vamos ler de novo. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu. Jesus encontrou ele. Não foi Bartimeu que encontrou Jesus, não. Não foi Bartimeu que encontrou Jesus, não. Foi Jesus que encontrou ele. Foi Jesus que foi até ele, foi até aquela cidade, mas não chegou perto dele. Jesus não chegou perto dele. O cego de nascença, Jesus foi até aquele cego. Jesus foi até ele. Aquele cego de nascença não pediu para ser curado. Não pediu para ser curado. Mas Jesus curou aquele cego mesmo assim. Mas o que ele fez? Ele pegou um pouco de lodo com a saliva dele, passou nos olhos e mandou ele se lavar. E ele foi curado pela saliva de Jesus. Pela fé, na verdade. Não foi a saliva. Ele usou a fé, porque ele foi andando até o tanque para se lavar, mesmo cego. Ele foi lá.
Aí o texto diz assim, ó: então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Quer dizer, ali ele não quis saber de capa, ele não quis saber de esmola, ele não quis saber do que ele arrecadou durante o dia ali. Ele jogou tudo para o alto, ele largou tudo depressa. Você precisa ter pressa em buscar a Deus. É urgente a necessidade das pessoas buscarem ao Senhor e crer nessa palavra. É urgente. É para ontem. Depressa. Aí, olha o que Jesus pergunta a ele: o que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. É meio lógico, né? Ele era cego e pedia esmola. Mesmo assim, Jesus perguntou. Jesus foi ao encontro dele naquela cidade, não chegou próximo dele, deixou ele gritar, deixou ele usar a fé dele. Muitas das vezes, você pensa que Deus não está vendo o que você está enfrentando. Tem pessoas que dizem assim: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Não, Ele não se esquece de ninguém. Somos nós que muitas das vezes duvidamos das coisas. Somos nós que muitas das vezes não temos fé para perseverar, para seguir em frente, para continuar. É triste falar isso, pregar isso, mas é a realidade de hoje. Mas aquele cego, quando ele soube, quando ele ouviu, ele começou a gritar pedindo. Ele não sabia nem onde Jesus estava, mas ele pediu ajuda. Mestre, olha a resposta dele: mestre, eu quero ver de novo. Olha só, eu quero ver de novo. Isso significa que alguma coisa aconteceu. Ele enxergava, mas ele ficou cego, ou devido à idade, ou algum acidente no trabalho, alguma situação que acabou ele ficando deficiente, visualmente falando. Eu quero ver de novo, respondeu ele. Aí no versículo 52, vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Tá vendo? Ele começou a ver de novo. Por duas vezes o texto afirma que ele fala: eu quero ver de novo, Senhor. E lá no final diz que Jesus curou ele e ele começou a ver de novo. Ele voltou a enxergar. Então ele sofreu algum acidente, alguma situação aconteceu, ele era velho, a idade chegou, ou ele tinha algum tipo de doença que acabou tornando ele cego, mas ele enxergava. E ele voltou a enxergar com o milagre do Senhor Jesus. Amém? Mas foi necessário ele usar a sua fé, ele gritar, ele chamar, ele pedir ajuda. Jesus estava passando por ali por um propósito. Toda cidade que Jesus passava era com um propósito. A vida inteira do Senhor Jesus é uma vida de propósitos. Você tem uma vida de propósito com Deus? Qual é o seu propósito de vida? Ou você quer viver por viver? Tem pessoas que ela está vivendo, ela vive da seguinte forma: não, eu tenho que trabalhar a vida inteira, pagar meu INSS para me aposentar, ter meu dinheirinho todo mês depois quando eu ficar velho, não ter mais condições de trabalhar por causa da idade, botar comida dentro de casa, pagar as contas e morrer. Tem gente que a vida dela se resume a isso. Ela não tem um propósito. Qual é o seu propósito? O que você quer nessa vida? Por exemplo, o meu propósito, Deus me chamou para pregar. Eu tentei várias vezes levar uma vida normal. Eu não consigo. Eu tentei várias vezes, a partir de hoje eu quero só trabalhar, cuidar da minha esposa, do meu filho, ajeitar minha casa, deixar tudo no jeito, ter minha vidinha e depois seguir com Deus. Não tem jeito, não dá para fugir daquilo que Deus nos escolheu para fazer. Não dá para escapar. Deus cria situações, Ele cria coisas, Ele vai me envolvendo, daqui a pouco está eu pregando a palavra de novo, várias vezes. Então o meu propósito de vida é pregar a palavra, é orar pelas pessoas, é ministrar o Evangelho, amém? É levar o Evangelho ao sofrido, ao desesperado, aquele que não tem nenhum valor, em nome de Jesus. Mas tem gente que o propósito de vida dela é só trabalhar e pagar conta.
Olha o que Bartimeu fez. Ele descobriu o propósito dele ali. Ele largou tudo e foi seguindo Jesus. Foi curado, foi transformado e foi seguindo Jesus. Ele não fez como aqueles 9 leprosos quando foi curado, que não voltaram para agradecer a Deus, para dar glória a Deus, para agradecer Jesus ao Mestre. Não, só um voltou. Por exemplo, eu estou pregando aqui, vamos supor que 100 pessoas vai ouvir essa mensagem aqui. Talvez, hoje em dia está assim, talvez 10 pessoas vai me procurar para poder louvar a Deus, dar glória a Deus. Hoje pela manhã mesmo uma senhora, deu glória a Deus, pastor, glória a Deus, que as palavras que o senhor prega, as orações têm me feito muito bem. Ela glorificou a Deus, mas são poucos que fazem isso. As pessoas querem receber, mas elas não querem dar. Nem um muito obrigado, nem um glória a Deus. Mas aquele leproso que foi curado, ele deu glória a Deus. Amém? Seja grato a Deus pela sua vida. Eu ainda tenho objetivos, eu tenho metas para ser alcançadas. Eu ainda não consegui chegar onde eu quero chegar, eu desejo, ou pelo menos eu sonho em chegar. Mas eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Ele vai fazer. Ele vai fazer. É com dificuldade, é com luta, é com guerra, não é fácil. Mas Ele vai fazer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Hoje é a campanha da saúde. Nós oramos pela saúde das pessoas, Pedimos a Deus para curar os enfermos, para curar as pessoas que sofrem com uma doença, com uma enfermidade, com uma dor, Nós pedimos a Deus, clamamos a Deus para Deus curar as pessoas. Terça-feira é a campanha da saúde, tá certo? Mas eu não vou deixar em momento algum de lembrar você que mesmo a gente lutando pela saúde, no caso ontem foi pela vida financeira, hoje pela saúde, Amanhã, graças a Deus, é vida espiritual. Amanhã a gente só fala de salvação. Aí na quinta-feira vem a campanha da família. Mas mesmo assim, toda a campanha, eu não vou deixar de dizer para você o seguinte, que mesmo você fazendo as campanhas pelos seus problemas, pela sua vida, pelas suas áreas da vida, saúde financeira, econômica, sentimental, causa na justiça, ainda assim eu não vou deixar de dizer que a nossa prioridade, ela tem que ser a nossa salvação. Porque a nossa salvação, ela vem em primeiro lugar. Se você ganhar tudo, ganhar saúde, ganhar dinheiro, resolver todos os problemas da vida, e no final de tudo você perder sua salvação, tudo isso será em vão. Tudo isso será em vão. Do que adianta? Um outro dia eu vi uma reportagem de um homem, um rapaz, eu acho que é lá de fora, lá da Groenlândia, sei lá, dos países nórdicos. Ele, com 36 anos de idade, ele comia por dia, a comida, a alimentação dele era equivalente a 5.000 calorias. Ele comia uma cartela de ovos só no almoço, inteira, cozido, ovos cozidos, que ele fazia academia, ele era fisiculturista, não sei, ele era um brutamonte, era um homem gigante, fazia exercício físico todo dia, malhando, os braços dele pareciam um tronco de árvore. O que aconteceu com ele? Eu vi a reportagem, com 36 anos de idade, deu um infarto, morreu. Porque o coração dele ficou muito musculoso de tanto exercício que ele fez. Aí quer dizer, ele morreu com os músculos dele todo. Tudo que ele lutou para conquistar, para ter, vaidade. Não que você não tenha que fazer academia, por favor. Não me interprete dessa forma. Você tem que fazer, eu te aconselho a fazer exercício físico, é muito importante. Mas ele não priorizou o principal, que é Jesus. Deveria cuidar da sua saúde, malhar, mas exagerou. Vaidade. Muita vaidade. Você vê que é igual a pessoa que é rica, ela é milionária.
Quanto mais ela ganha dinheiro, mais ela quer ganhar dinheiro, mais ela quer investir, mais ela quer diversificar. Não que seja errado, mas só que a pessoa entra em um ciclo perigoso. Ela entra em um ciclo arriscado demais. Ela corre o risco de, nessa busca desenfreada por dinheiro, por fama, por status, reconhecimento, ela corre o risco de perder sua salvação. Ela fica cega, ela não consegue enxergar a importância da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil um camelo, você já viu o tamanho de um camelo? Passar pela agulha. Tem quando você vai costurar, que você enfia a agulha ali, naquele buraquinho da agulha? Jesus falou que um camelo está mais fácil passar por aquela agulha ali, por aquele buraquinho, do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, ele se apoia no seu dinheiro, na sua riqueza. E lá em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 29, se eu não me engano, diz: o próprio Deus fala: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Quer dizer, a nossa glória não é dinheiro, não é fama, não é sabedoria, não é força. A nossa glória é conhecer o Senhor. Esse rapaz da reportagem, ele se gloriava na sua força, né? Sua força. Era a glória dele, musculoso, forte. Chamava a atenção das pessoas. Qual foi o resultado disso? Morreu, deu um infarto, morreu. Não se glorie em nada, glorie-se em conhecer a Deus, o Senhor, e fazer a sua vontade. Amém? Essa é a nossa meta, nosso propósito de vida. Pega a água aí, por favor, vamos orar em nome de Jesus. Fecha seus olhos aí onde você está. Se possível for, você fica de pé. Se não for possível, não tem problema não, pode ficar sentado ou deitado. Pega a água nas suas mãos aí, vamos orar. Fecha seus olhos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro em Tua santa e poderosa presença neste momento, meu Pai. Meu Deus, eu direciono essa oração para as pessoas que estão doentes, enfermas, acamadas, no hospital ou em casa, no leito, só fica deitada, não se alimenta direito, está se alimentando por sonda, está no soro. Eu falo com pessoas agora, eu oro em favor de pessoas agora, meu Deus, que vive à base de remédios, de calmantes, remédios controlados, tarja preta. Todos os meses ela gasta muito dinheiro para comprar esses remédios e não tem resolvido nada. Oh meu Deus, em nome de Jesus, assim como esse cego gritava ainda mais alto, tentaram impedir ele. O diabo está tentando impedir essa pessoa de clamar, de orar, de buscar. O diabo está fazendo de tudo para parar essa pessoa. Mas o Senhor não vai deixar, meu Pai. Ela não vai parar, ela vai continuar na fé, ela vai seguir em frente, ela vai perseverar e o Senhor vai ser com ela. Eu lhe peço, meu Deus, coloca nessa água o teu poder, a tua unção, meu Deus. Quando essa pessoa beber dessa água, meu Pai, que desapareça a cegueira, o glaucoma, a catarata, a miopia, o descolamento de retina, que desapareça as dores de cabeça, as dores de ouvido, que desapareça, meu Pai, as dores na coluna cervical dessa pessoa, esse problema no nervo ciático. Quando ela beber dessa água, que o teu poder entre na medula óssea dessa pessoa, na produção de glóbulos brancos, vermelhos, que as células cancerígenas sejam removidas, sejam expelidas, meu Pai, que as pedras nos rins sejam expelidas. Meu Deus, que o teu poder penetre nos órgãos dessa pessoa, nos tecidos, que o teu poder penetre na corrente sanguínea, nas veias dessa pessoa, para tirar o câncer, o tumor, o inchaço, o cansaço, o formigamento. Que o teu poder entre, meu Pai, para arrancar essa tristeza, essa depressão.
esse pensamento negativo, essa crise de ansiedade, essa crise de pânico, medo. Essa pessoa não sai de casa para nada, vive trancada dentro do quarto escuro, desesperada, com medo de sair na rua, com medo de ser julgada, de ser condenada. Mas que o teu poder entre, meu Pai, para operar um milagre. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo isso. E se você crê no poder dessa oração, diga eu creio, diga eu recebo essa bênção, essa cura, esse milagre na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água com fé. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, que bênção. Olha, se você perseverar, se você todos os dias usar a sua fé, vai dar certo. Não tem como dar errado, é muita oração. Nós estamos orando todos os dias e Deus tem operado, tem agido, tá bom? Eu vou encerrar o culto já já. Antes da gente fazer o encerramento do culto, fazer a oração final. Pastor, como eu faço para enviar uma oferta? Eu quero abençoar esse ministério com o meu dízimo. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, que o dízimo, a oferta, não é dinheiro. Eu não vejo como dinheiro. A oferta, o dízimo que você coloca na obra de Deus, investe na obra de Deus, é amor. Amor pela obra de Deus, amor por Deus, pelo Senhor, e amor pelas almas que estão sofrendo. Por exemplo, eu só estou conseguindo pregar para você que agora e fazer essa oração da fé com a água consagrada, porque alguém deu o dízimo, deu oferta e me ajuda a manter esse programa no ar, manter esse culto transmitindo. Nós temos contas de energia elétrica, nós temos a internet, nós temos a divulgação do grupo. Você que entrou no grupo de oração, você viu aquele vídeo lá, eu convidando você para receber a oração de graça, sem cobrar nada. Eu dei de graça, mas para mim, para você ver aquele vídeo, para você me assistir, eu tive que pagar um valor à plataforma. Então tudo isso, esses custos, é coberto porque você devolve o seu dízimo, a sua oferta. Você ama as coisas de Deus, você não olha com maus olhos para a oferta, você não vê dinheiro, você vê amor, amém? E é isso que faz a diferença, é isso que Deus se agrada, de ver o amor das pessoas. A Bíblia diz que os cristãos naquele tempo, eles não consideravam nada das coisas que tinham sendo suas, eles vendiam as suas propriedades, os seus bens, e depositavam os valores aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam com aqueles que tinham necessidade. Dividiam. Hoje nós investimos na obra de Deus, porque devido ao passar do tempo, a tecnologia sendo avançada, então nós ficamos limitados a muitas coisas. Mas eu tenho um trabalho para fazer e eu preciso fazer esse trabalho, que é de distribuir alimentos nas ruas para as pessoas necessitadas. E é através das suas ofertas que será possível esse trabalho, esse projeto, ele sair do papel e ser colocado em prática. Então, se você deseja, eu vou deixar aqui na descrição do culto a chave Pix, é o 22 998 30 36 48. É o meu número de atendimento, aquele número lá que as pessoas falam comigo. Eu vou deixar aqui no card, aqui embaixo na descrição, e você poderá entrar em contato comigo. Essa é a chave Pix para transferência. Pastor, eu recebo em mãos meu dinheiro, meu patrão me paga e eu deposito na casa lotérica. Quando eu vou na lotérica fazer um pagamento, eu prefiro depositar lá. Então tem também os dados da Caixa Econômica Federal, que eu vou ver, posso enviar para você, eu vou ver para deixar aqui também. Eu vou tentar colocar aqui também, tá certo? Para que você possa fazer a sua transferência da sua oferta, do seu dízimo, para a obra de Deus, tá bom? Se essa oração tem te feito bem, essa palavra tem te ajudado e você deseja fazer isso, então fique à vontade, tá bom? Vou fazer a oração final em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a vida de todos os colaboradores, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que têm nos ajudado a manter esse trabalho, meu Pai, funcionando, a manter a pregação do Evangelho em andamento. Meu Deus, que o Senhor abençoe todo o teu povo, que as pessoas sejam despertadas, meu Pai,
para ter amor pela tua obra, pelas coisas do Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor abençoe a vida de todos, meu Pai, indistintamente. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e misericórdia de ti e te dê a paz. Hoje, amanhã e para sempre. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida e te ilumine. Forte abraço.